Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa discussão semanal de radiologia torácica. Hoje eu trouxe um caso bem peculiar, não é sempre que a gente vê, foi difícil achar essa imagem, mas eu trouxe para vocês verem, às vezes, como o negócio desanda quando você está num ambiente de terapia intensiva. Então, quero discutir com vocês hoje esse caso aqui, desse raio-x. Então, é um paciente que está em terapia intensiva, por desconforto respiratório, enfim. Nesse momento, a gente vai discutir apenas o raio-x, e não a condição clínica, que com certeza piorou depois. Então, quando a gente vai avaliar esse raio-x, a gente já percebe que, né, o paciente não está muito bem posicionado, tem outras coisas aqui externas ao tórax dele. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui um eletrodo, a gente vê aqui esse fio também aqui, ó, que é um acesso venoso central de subclave, que aparentemente parece estar no posicionamento certo, e a gente não consegue ver muito bem parênquima, porque esse raio-x é um raio-x portátil. Então, o paciente está deitado, e deitado a gente sabe que o paciente nunca consegue expandir muito bem. Mas vamos lá aprender o que está acontecendo nesse raio-x. Então, esse é um raio-x que foi para checar a passagem de sonda nasoentérica no paciente, tá bom? Então, foi passada a sonda nasoentérica e depois foi feito o raio-x para checagem, como deve ser habitualmente. Você jamais pode começar a infundir uma nutrição enteral sem ter checado o raio-x de tórax para ver se está no lugar certo. Mesmo fazendo aquele teste, ouvindo o estômago, vendo se borbulha, só comece depois do raio-x, tá? E muita gente é apressadinha e acaba começando antes, e aí dá problema, como deu nesse aqui. Então, perceba. Aqui a gente tem a nossa cânula, né, da nossa sonda nasoentérica, que, como o nome diz, é para ir do nariz até a primeira porção do duodeno, então, né, até o intestino. Aí aqui a gente vê, olha, que a sonda passou, foi aqui direto para o brônquio fonte, que é o brônquio mais comum de acontecer aspiração e passagem de sonda nasoentérica de uma forma equivocada. Obviamente, ninguém tem o interesse de passar a sonda para o brônquio fonte direito, mas pelo posicionamento do brônquio fonte direito, que eu vou marcar aqui de outra cor, que ele fica assim, olha, mais verticalizado do que o brônquio fonte esquerdo, que fica aqui mais horizontalizado. Então, por uma questão mecânica mesmo, é muito mais fácil você ter tanto aspiração normal quanto passagem de sonda para o brônquio fonte direito. E aí, quando a gente segue aqui o caminho, perceba, a pessoa foi passando, provavelmente com a mão de elefante, né? Porque a sonda nasoentérica, quando você passa, ela vai descendo lisa, né? Para o esôfago e para o estômago, porque não tem nenhum impedimento ali. Mas essa pessoa foi passando, deve ter encontrado resistência, continuou forçando, e perceba, essa pessoa não só adentrou a sonda nasoentérica no brônquio fonte, como essa sonda perfurou o pulmão e ficou na pleura. Olha que bizarrice. A pessoa foi forçando a sonda para entrar, a sonda transpassou o pulmão inteiro, passou, perfurou a pleura, rodopiou e se instalou na pleura. Ou seja, se a sonda passou pelo pulmão e foi parar na pleura e perfurou a pleura, isso significa que você fez um pneumotórax, certo? Quando a gente perfura a pleura, a gente tem um pneumotórax. É verdade. E aqui, olha, se você reparar, você tem aqui a imagem do seu pulmão, que até onde a gente consegue ver, vem até aqui. Então, todo esse espaço daqui para fora não tem parênquima pulmonar. É a sua área de pneumotórax, tá bom? Como é que eu sei que não tem parênquima? Porque eu comparo um lado com o outro. Ó, aqui eu vejo que tem parênquima porque tem umas tá cinza e tem uns pontinhos mais cinza. Aqui eu não vejo nada no parênquima. Ó, compara esse lado aqui onde tem pulmão com esse lado aqui.
Aqui nessa região intercostal, você consegue ver trama brônquica e trama de vasos. Já aqui você não vê nada. E aqui você tem essa linha muito bem definida da região aqui do pneumotórax. Mas você pode afirmar com 100% de certeza que não foi o acesso que causou? Pode ter sido o acesso, não tem problema. Mas o que com certeza está perpetuando esse pneumotórax é, de fato, a sonda ter ido parar aqui dentro do espaço pleural. Se você começar a infundir a dieta nasoenteral, você vai acumular dieta dentro do líquido pleural. E isso, obviamente, vai trazer uma repercussão, uma infecção pleural para o paciente, que não é adequado. Então, o que vocês precisam aprender nessa discussão desse raio-x de hoje? Primeiro, quando for passar sonda nasoentérica, você tem que passar com cuidado. A mão tem que ser delicada, tá bom? Para colocar devagarzinho, tanto para não machucar o paciente aqui no nariz, na garganta, quanto para não traumatizar outras estruturas, como, por exemplo, nesse caso, em que a pessoa passou por dentro do pulmão e rasgou a pleura. Olha que bizarro. Segundo o aprendizado de hoje, é muito mais comum você ter aspirações e passagem inadvertida de sonda nasoentérica para o pulmão direito, devido ao brônquio-fonte direito ser mais verticalizado. Terceiro aprendizado de hoje, antes de liberar qualquer dieta nasoentérica, você precisa sempre pedir o raio-x para confirmar se a sonda está bem locada. Para você ter uma sonda bem locada, você, claro, vai acompanhar o trajeto da sonda e vai ver essa parte aqui, que é no fim da sonda, que é radiopaca, porque ela tem um metal. Você tem que ver essa região abaixo da região diafragmática. Então, se a gente for ver o diafragma aqui, essa sonda, num primeiro momento, ela vai estar aqui abaixo, então a pontinha dela tinha que estar aqui, por exemplo. E num segundo momento, quando ela já migrou, ela vem descendo retinha aqui e vai ficar na primeira porção do duodeno, que é para cá, tá bom? Então, esse é o objetivo desse aprendizado de hoje. Muito cuidado para você não cometer essas iatrogenias e ir liberando sonda para todo mundo, porque vai piorar a situação. Combinado? Gostou desse vídeo? Então, deixa aqui sua curtida, deixa seu comentário e lembra de se inscrever no canal. Aproveita e compartilha esse raio-x totalmente bizarro com várias outras pessoas para elas saberem que isso existe. Ótima semana para você. Tchau!